gente, tudo bem? Eu me chamo João Pedro, sou residente de Biologia, minha preceptora é a professora Mônica, sou residente na Escola Benjamin Batista, pelo Instituto Federal do Piauí. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre drogas e algumas considerações acerca de drogas, né? A priori essa aula ela seria uma discussão em sala de aula, mas dadas as circunstâncias de pandemia a gente vai se ater mesmo a algumas considerações acerca das drogas. Inicialmente é importante a gente conceituar o que são drogas. Droga é qualquer substância que vai ser capaz de modificar as funções dos organismos vivos, né? As funções fisiológicas deles e tal, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento, alterando o comportamento do indivíduo, do organismo, no caso. É muito interessante que no senso comum as drogas elas sempre são associadas a coisas proibidas ou de uso legal e ilegal, no caso, e nocivo ao indivíduo. Mas, por exemplo, o medicamento que a gente toma para dor de cabeça, por exemplo, ele é uma droga, né? Tem uma frase muito clássica na biologia que o que difere a droga do veneno é a droga do veneno. O medicamento do veneno é a quantidade, né? Então, um remédio que você toma para melhorar algo, dependendo da quantidade, ele pode se tornar um veneno. A gente tem drogas ditas naturais, que são drogas que vão ser extraídas de coisas naturais, como plantas ou até mesmo seres vivos. E drogas sintéticas, que vão ser aquelas que vão ser produzidas em laboratórios. Temos as drogas lícitas, como por exemplo os medicamentos, a cerveja, a vodka. E as drogas ilícitas, como por exemplo a gente pode citar maconha, a cocaína. Pelo menos aqui no Brasil estas são consideradas ilícitas. A gente tem um conjunto de drogas que é chamado de drogas psicotrópicas. Essas drogas elas formam um tipo específico, porque elas vão ter um maior potencial para um uso indevido, ou seja, elas vão causar um vício maior na pessoa, tem uma tendência a causar um vício maior nos seus usuários, porque elas vão atuar diretamente no cérebro. E aí ela pode deprimir, estimular ou perturbar a atividade do sistema nervoso do indivíduo, né? Por isso que ela tem essa capacidade de viciar muito mais rápido. E ela vai ter uma tendência de produzir sensações tanto no grau de consciência da pessoa, ou seja, da forma como ela está vendo a realidade, ter alucinações, etc., como no estado emocional. A pessoa ela fica numa montanha russa, né? Às vezes ela está aqui no estado deprimido, depressivo, ela faz o uso da droga, ela tem um ápice de felicidade e depois tende a decair. Então a gente vai ter uma instabilidade no estado emocional da pessoa. E as alterações causadas elas vão variar, né, de acordo com as características do usuário, se essa pessoa ela é alta, baixa, gordo, magro, se ela está utilizando algum medicamento, etc., os hábitos dessa pessoa e tal. Do tipo de droga utilizado, a gente tem algumas que são mais fortes, outras mais fracas, outras mais adulteradas, outras não. Dependendo da quantidade ingerida, né, aquela frase que eu acabei de falar, que o que difere a droga do medicamento é a quantidade, a droga do medicamento, o veneno do medicamento é a quantidade ingerida, do efeito esperado para aquela droga e das circunstâncias, né? De toda essa pessoa ela está consumindo, juntando, associando drogas de diferentes tipos e tal. Tudo isso conta para a ação dessas drogas psicotrópicas. As drogas elas podem se enquadrar nos tipos depressoras, estimulantes ou perturbadoras. As depressoras, como o próprio nome sugere, elas vão diminuir a atividade mental do usuário, né? O cérebro ele vai acabar funcionando de forma mais lenta, né? Então vou afetar diretamente a atividade cerebral da pessoa. Como exemplo, a gente tem o álcool, tem tranquilizantes, sedativos. O álcool, você pode ver que quando pessoas estão bêbadas, elas têm uma tendência a falar mais devagar e alto e embolando a língua. Isso é porque a atividade mental dela está um pouquinho mais desacelerada. Por isso que tem aquela sensação relaxante e tal. A gente tem as drogas do tipo estimulante, como o próprio nome sugere, vou ter um aumento aqui no caso da atividade cerebral. E o cérebro ele vai acabar funcionando de uma forma mais acelerada, né? A gente tem aqui o tabaco, que é o cigarro, que tem a nicotina, tem a cocaína e as anfetaminas. As anfetaminas aí quem assistiu Breaking Bad vai lembrar lá desse tipo de droga estimulante aqui. Perturbadoras são aquelas que vão alterar percepções do usuário e vão provocar distúrbios no funcionamento do cérebro. São as que nós chamamos de drogas alucinógenas. A pessoa vai começar a ver
coisas que não existem, né? Uma porta se mexendo, uma janela falando. E o principal exemplo que a gente tem é a maconha e o êxtase. A gente tem também dentro do consumo de drogas a dependência e a síndrome de abstinência. A dependência é quando a pessoa ela não consegue mais parar de consumir a droga, né? O organismo ele já meio que já se acostumou com aquela substância. Isso acontece com medicamentos, né? Tem gente que acaba se viciando no uso de medicamentos ou consegue dormir só se tomar remédio X, Y. E a ausência ela pode provocar tanto sintomas físicos quanto psicológicos. E aí esses físicos é o que nós chamamos de deficiência física, quando a pessoa começa a apresentar sintomas que afetam a estrutura física dela direto, e também tem a dependência psicológica, quando ela apresenta sintomas de abstinência como ansiedade, por exemplo, etc. E a síndrome de abstinência é justamente isso, o surgimento desses sinais e sintomas que vão aparecendo quando o usuário ele vai interromper o consumo dessas drogas. A gente tem as ações preventivas e os fatores de proteção. Por ações preventivas, a gente tem que entender como evitar, impedir, retardar, reduzir ou minimizar o uso ou abuso dessas drogas. E como é que a gente pode atingir isso? Por meio de divulgação de informações e a criação e fortalecimento dos fatores de proteção, né? Por meio de ações sociais, nas unidades básicas de saúde, por exemplo, nas escolas das comunidades, etc. Por fatores de prevenção, a gente entende que é tudo aquilo que vai diminuir a probabilidade do uso indevido dessas drogas, né? A gente tem os nossos valores morais sólidos, informações adequadas sobre as drogas e seus efeitos no organismo, um bom suporte social, práticas de atividades esportivas e uma vida pessoal enriquecida com atividades culturais e de lazer. Infelizmente, nem todos esses aspectos eles são contemplados em todos os lugares, né? Essa é uma problemática governamental que a gente tem que superar. Quanto ao tratamento dos dependentes, ele envolve basicamente 3 frentes, que é a redução dos sintomas no usuário, né, que é o tratamento individual da pessoa mesmo, o acompanhamento aos familiares, ou seja, o envolvimento da família, e ações preventivas na comunidade, ou seja, não adianta só fazer o tratamento individual, a pessoa ela tem que estar imersa em todo um processo de ações preventivas. As causas que podem levar à busca por tratamentos podem ser complicações médicas, né, afetar o estado de saúde da pessoa diretamente, como por exemplo convulsões, depressão, alucinações decorrentes do consumo ou até mesmo da abstinência, crises de ansiedade e etc. Ou complicações sociais, geralmente a perca do emprego, a separação conjugal, imposição familiar, ou seja, problemas na família, sentença judicial, dívidas ou atrasos nos compromissos pessoais. Quanto à internação, a internação ela não é considerada um tipo de tratamento e ela é mais indicada só em casos severos, né? E a gente tem aqui alguns exemplos de indicações que caracterizam uma situação de internação, que é quando o paciente ele começa a ter ameaças de suicídio ou um comportamento autodestrutivo para com ele mesmo, ou quando o paciente ele ativamente ameaça a integridade física das outras pessoas, geralmente familiares, ou quando o paciente ele está com sintomas psiquiátricos mais graves, como crises depressivas, manias ou psicose, a presença de complicações clínicas importantes quando a integridade física da pessoa está comprometida a tal ponto que ela já não consegue mais lidar consigo mesma, ou seja, está totalmente debilitada. A necessidade de interação por dependência de outra substância, falhas recorrentes na promoção da abstinência em nível ambulatorial e também é indicada para pacientes que não possuem suporte social algum, né? Que seus relacionamentos são exclusivamente com outros usuários. Geralmente são aqueles que pessoas que vivem só e não têm o suporte familiar ou de amigos para lidar com a situação. E onde procurar ajuda? A gente tem aqui alguns exemplos da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, os Centros de Atendimentos Psicossociais, Álcool e Drogas, grupos de apoio e de autoajuda, a gente tem os Alcoólicos Anônimos, os Narcóticos Anônimos e o Grupo para Familiares de Dependentes Químicos e o Amor Exigente, que é uma ONG. Aqui no Piauí a gente tem a Fazenda da Paz, por exemplo. Geralmente essas instituições que promovem ajuda para dependentes e usuários de droga, elas são instituições ligadas a instituições religiosas, né?
Uma sugestão de filme para vocês é o Diário de um Adolescente, de 1995, Cazuza, de 2004, Bicho de Sete Cabeças, de 2001 e Paraísos Artificiais. Esse Bicho de Sete Cabeças aqui é um clássico, porque depois desse filme, a situação dos manicômios aqui no Brasil, ela entrou numa discussão muito profunda. Então, sugiro que vocês assistam pelo menos esse. Na descrição do vídeo vai estar o link para a atividade de uma revisãozinha básica sobre drogas e também um link para um simulado de 10 questões. Né? Não esqueçam de ir lá conferir, preencham o nome de vocês corretamente, a série de vocês, bem como a letra correspondente à série de vocês. Por exemplo, terceiro ano A, terceiro ano B, terceiro ano C. Muito obrigado por terem assistido até o final. Fiquem em casa, se precisar sair, usem máscara, lavem a mão sempre que possível e não se esqueçam de usar álcool em gel.